Olá, bem-vindos a mais um mergulho profundo nas fontes de hoje. É muito bom ter a companhia de quem nos escuta para um bate-papo que, francamente, não poderia ser mais urgente. Com certeza. Hoje, a nossa missão é, olhar para um cenário que tomou conta dos noticiários, tomou conta dos nossos celulares, mas a gente vai fazer isso com uma lente bem diferente. Vamos analisar os recentes episódios de violência física que aconteceram no Congresso brasileiro. E não é pouca coisa, né? Não mesmo. E não, a ideia não é ficar fofocando sobre quem deu o primeiro empurrão ou sabe quem gritou mais alto. O objetivo aqui é ir muito além daquele choque inicial. É tentar entender o que essa agressividade toda revela sobre o nosso estado psicológico, o nosso estado cívico, o que isso diz sobre a sociedade de forma geral. É um ponto excelente para começarmos. Porque ficar só na superfície, discutindo a manchete escandalosa, é muito fácil. O desafio real é perceber que a raiz desse problema é muito mais profunda e complexa do que uma simples briga de parlamentares. Exato. E para guiar essa nossa investigação, vamos usar como base exclusiva um artigo de opinião que acabou de sair. Foi publicado pelo portal EAI no dia 27 de fevereiro de 2026. Um texto bem forte, por sinal. Muito forte. O texto é do Paulo Cavalcante e tem um título que já dá um belo de um soco no estômago. O título é Quando o Congresso vira ringue e a democracia, infantilização coletiva. É um material denso, muito instigante, que pede uma leitura atenta. Pede mesmo. E vale lembrar para quem está ouvindo, o nosso papel aqui não é defender a esquerda, a direita ou o centro. A gente não está aqui para passar pano para político A ou condenar político B. Do Paulo como um microscópio, sabe? Para tentar entender o comportamento e a mecânica social por trás disso tudo. A missão não é apenas falar de política distante, mas entender como esse comportamento agressivo lá no topo reverbera no nosso dia a dia. Exato. A nossa lente é puramente analítica. Vamos examinar as ideias levantadas pelo autor e tentar compreender o fenômeno comportamental que ele descreve, sem entrar no mérito de quem estava certo ou errado na confusão. É uma análise sobre nós, sobre o coletivo. Então, vamos direto ao ponto que motivou o artigo. O texto descreve uma cena que, convenhamos, é surreal. Sim, surreal é a palavra. Deputados e senadores, lá todos engravatados, no meio de uma comissão parlamentar mista, e de repente começam a trocar empurrões, tapas, ofensas e agressões físicas. A coisa toda descamba de um jeito que o parlamento literalmente virou um espaço de briga de rua. Uma briga de porta de bar. O que é fascinante aqui é justamente a sacada do autor de recusar a ideia de que isso seja um ponto fora da curva, sabe? Ou um dia de fúria isolado. O Paulo Cavalcante argumenta que esse evento não é um acidente institucional. Ele usa a expressão retrato vergonhoso para descrever a perda de equilíbrio dos representantes, mas vai além. Ele diz que essa cena é um sintoma. Um sintoma da sociedade. Exatamente. É o reflexo exato da sociedade que estamos formando. Uma sociedade que, nas palavras dele, está passando por uma infantilização assustadora do debate público. Certo, vamos destrinchar isso. Porque o autor bate muito nessa tecla, de que a sociedade simplesmente desaprendeu a discordar. E ele traz uma analogia no texto que eu achei brilhante. Ele diz que as pessoas estão agindo como torcida organizada. Essa analogia é perfeita. Vamos para um segundo para visualizar isso. Imagina a arquibancada de um estádio de futebol num dia de clássico. O torcedor está lá, com a camisa do time. Ele olha para o outro lado do estádio e vê um cara com a camisa do time rival. Ele não sabe o nome daquele cara. Não sabe nada sobre ele. Nada. Ele não sabe se o cara é um bom pai de família, se ele trabalha duro, se paga os impostos, quais são os sonhos dele. Nada disso importa. Ele só vê a cor da camisa. E aquilo é o suficiente para ele sentir um ódio profundo a ponto de querer ir lá e partir para agressão física. A razão some completamente, né? Some. A emoção pura, visceral, toma conta. O texto está dizendo que a gente pegou essa exata energia da arquibancada e jogou para dentro do debate político e social. E que as pessoas preferem morrer abraçadas com um lado a focar no debate. É exatamente essa a tese. Na arquibancada, a identidade do indivíduo está fundida com o grupo. Se o time perde ou é atacado, a pessoa sente como se fosse uma agressão pessoal.
O autor argumenta que transportamos essa lógica para a arena pública. O que é um perigo. Um perigo enorme. O debate de ideias deixou de ser um espaço onde duas pessoas tentam resolver um problema comum e passou a ser um campo de batalha onde o objetivo é o aniquilar o outro. E é aí que entram dois conceitos muito presentes nas entrelinhas dessa análise: a polarização afetiva e o comportamento de manada. Espera, antes de avançarmos, acho que vale a pena a gente traduzir isso. Você mencionou polarização afetiva. Só para quem está acompanhando ter clareza máxima. Isso não é só discordar sobre um imposto, uma lei de trânsito, ou como o orçamento deve ser gasto. Tem a ver com algo mais profundo. Com certeza, é fundamental fazer essa distinção. A polarização simples, a discordância de ideias, é o motor da democracia. É normal e saudável que um grupo ache que o Estado deve intervir mais na economia e outro grupo ache que deve intervir menos. Isso é o debate racional. Onde se discute a ideia e não a pessoa. Isso. A polarização afetiva é quando essa discordância política se transforma em aversão emocional. Não se acha apenas que a ideia do outro é ruim, passa-se a achar que o outro, como ser humano, é mau, que é imoral, uma ameaça, que precisa ser eliminada, a discordância vira ódio pessoal. E aí a pessoa com quem eu discordo vira um monstro. Exato. E quando isso se junta ao comportamento de manada, que é aquela tendência natural do ser humano de seguir cegamente o que o grupo está fazendo para não ser excluído, o resultado é catastrófico. O grupo passa a exigir lealdade absoluta. Se alguém tentar dialogar com o outro lado, não é visto como alguém moderado, é visto como um traidor da tribo. É a confusão moderna entre divergência e traição que o texto aponta. O famoso morrer abraçado com um lado. As pessoas preferem afundar o barco inteiro a admitir que alguém com a camisa da cor diferente possa ter uma ideia minimamente útil. Sim, vira uma guerra. É como se a disputa democrática tivesse virado um jogo de soma zero, onde para um ganhar, o outro tem que ser humilhado e destruído. E é impressionante como essa lógica paralisa qualquer tentativa de avanço. E paralisa porque o objetivo original da instituição se perde. No caso do Congresso, a missão é legislar para o país, debater o futuro, mas se a energia inteira dos parlamentares regasse em performar para as respectivas torcidas, tentando lacrar e humilhar o oponente nas redes sociais, o trabalho real não acontece. O debate cede espaço para o espetáculo da agressão. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. A transição que o Paulo Cavalcante faz no artigo é o que eu achei mais impactante. Ele puxa a câmera do macro, lá de Brasília, dos deputados trocando socos, e traz direto para o micro. Traz para a nossa porta. Essa é a grande virada do texto. O texto aponta que essa mesma infantilização não está restrita à política partidária. Ela contamina entidades de classe, associações, sindicatos e instituições privadas. Esse efeito cascata é a grande denúncia do artigo. O autor descreve uma verdadeira batalha de egos que acontece nessas esferas mais próximas do nosso cotidiano. Ele relata situações de líderes associativistas que, ao enfrentar em candidaturas alternativas para a direção dessas entidades, perdem completamente o controle. E o detalhe importante, candidaturas legítimas, né? Totalmente legítimas. Estamos falando de candidaturas dentro da lei, dentro da liberdade associativa e das regras democráticas internas. Mas a simples disposição de alguém para o debate é tratada não como um direito, mas como uma ofensa pessoal gravíssima. Ele enfatiza que nenhuma entidade é propriedade privada, nenhuma associação é uma extensão do ego de quem a dirige. Vamos tentar colocar isso numa situação palpável para quem nos ouve, porque isso é muito real. Imagina a cena. Tem um sindicato de uma categoria qualquer ou até uma associação de bairro. O presidente atual está lá no cargo há 15 anos. Ele conhece todo mundo, tem a chave do prédio, já sabe como as coisas funcionam. A entidade virou uma extensão da sala de estar dele. Ele se sente o dono. Isso. Aí um grupo de associados com ideias diferentes decide lançar uma chapa concorrente para a próxima eleição. É algo normal, está previsto no estatuto. A instituição existe para cumprir uma missão e representar um coletivo, não para garantir a permanência de alguém no comando. E como esse líder reage? Segundo a análise do texto, a reação do líder não é sentar e debater propostas. A reação é de indignação absoluta, como se a casa dele estivesse sendo invadida.
A pessoa trata a eleição oponente como uma afronta. É o retrato perfeito do que o autor está criticando. O líder passa a ver a instituição como seu território pessoal, o seu feudo. Quando isso acontece, qualquer questionamento soa como um ataque direto ao ego dele. E aí a resposta não é institucional. Não é sobre quem tem o melhor projeto para o sindicato ou para a associação. Vira um ataque pessoal. A resposta é uma defesa passional, muitas vezes agressiva, tentando deslegitimar ou até destruir a reputação de quem ousou desafiar a liderança. O autor é muito cuidadoso ao fazer uma distinção aqui. Ele diz que permanecer por décadas na presidência de uma entidade, se isso tiver o aval democrático e transparente dos associados, não é um problema por si só. Claro, se as pessoas estão votando legitimamente nele, tudo bem. Exato. O problema, e o que revela uma falha cultural grave, é tratar o surgimento de uma oposição como uma anomalia inaceitável. O problema é a reação emocional e desproporcional. Então, o que tudo isso significa? Se a gente tem deputados brigando no tapa em rede nacional e líderes de associações tratando eleições legítimas como declarações de guerra pessoal, qual é o diagnóstico que o texto nos dá sobre a origem dessa bagunça toda? O diagnóstico aponta para a verdadeira raiz do problema. O texto afirma que estamos vivendo uma profunda crise de educação cívica. Educação cívica. Isso. Se conectarmos isso com um cenário mais amplo, como o autor sugere, percebemos que não aprendemos o que é alternância saudável no poder. Como sociedade, não sabemos separar divergência de inimizade. A tese central que ele levanta é que uma democracia não morre apenas com golpes bruscos ou tanques na rua. Ela vai morrendo aos poucos. Ela enfraquece e apodrece gradativamente por dentro. É corroída pela nossa imaturidade emocional e pela incapacidade institucional de lidar com a diferença de forma civilizada. É uma imaturidade democrática profunda. Nossa, isso é forte. E é uma reflexão super necessária. O artigo lança umas perguntas incisivas que servem como um espelho para quem está com a gente nessa análise agora. O autor questiona o seguinte: se não conseguimos conviver com outra candidatura dentro de uma associação, como vamos conviver com a alternância de poder no país? Se não conseguimos debater propostas, como vamos exigir equilíbrio dos três poderes? São perguntas que não dá para ignorar. É o momento em que a reflexão bate na nossa porta. Porque é muito fácil apontar o dedo para a televisão e criticar o Congresso Nacional. Mas é essencial que quem nos escuta aplique esse questionamento em seus próprios ambientes. Pensa nas reuniões do condomínio. Nossa, reuniões de condomínio é o exemplo clássico. Quantas vezes uma simples discussão sobre mudar a regra do salão de festas não termina em ofensas pessoais? Gente saindo do grupo de WhatsApp do prédio, brigada pro resto da vida. Pensa no ambiente de trabalho, no sindicato. Se a lógica irracional da torcida organizada é a mesma que dita as regras nesses pequenos espaços, a gente tem mesmo o direito de ficar espantado quando o Congresso vira um ringue? O macro de Brasília é só o reflexo do nosso micro. Exatamente. Essa normalização da barbárie, nos pequenos espaços, anestesia a nossa capacidade de indignação cívica. As regras do jogo democrático exigem um esforço contínuo de civilidade. Exigem engolir o próprio ego, reconhecer o direito do outro de discordar e entender que perder uma eleição faz parte do processo. Felizmente, o artigo não se limita apenas a diagnosticar a doença. O Paulo Cavalcante aponta um caminho para o tratamento. E o que o texto propõe como saída, como receita final? Ele traz a necessidade urgente de desenvolvermos o que ele chama de consciência cidadã e inteligência cidadã. Inteligência cidadã. Como a gente aplica isso? Significa compreender de uma vez por todas que as instituições são maiores que os indivíduos. É a quebra da identificação cega com os lados. Acionar o pensamento crítico antes de reagir emocionalmente. A receita do autor é que o sintoma das agressões só vai recuar quando a gente construir maturidade de verdade para sustentar o peso das estruturas democráticas. Fazendo um resumo rápido e envolvente de tudo que vimos hoje, fica muito claro o caminho que o texto traçou. O Congresso virou um ringue porque a lógica tribal e a cegueira afetiva tomaram conta de parlamentares que deveriam dar o exemplo.
Mas o verdadeiro perigo é quando nós toleramos essa mesma imaturidade, esse mesmo autoritarismo de ego em nossos círculos mais próximos. O autor termina com uma pergunta provocativa. E aí? Isso é da nossa conta? E a resposta é um sonoro sim. Isso levanta uma questão importante, que vai até além do texto, mas que deriva dessa análise. Diga. Se nossos representantes e líderes associativos atuais estão moldando a democracia como um mero campeonato de gritos, o que acontece com a próxima geração de líderes que está crescendo assistindo a esse espetáculo? Nossa, é um ponto assustador. As crianças e os jovens estão vendo isso. Eles aprenderão que vence quem grita mais alto e ofende mais forte. Ou haverá espaço para uma maioria silenciosa resgatar o valor do debate racional e da verdadeira alternância de poder antes que a cortina se feche de vez. É um pensamento incrivelmente provocativo para a gente encerrar. O futuro depende do exemplo de civilidade que conseguimos dar hoje. Agradeço demais a companhia de quem acompanhou esta profunda exploração das fontes de hoje. Foi uma análise excelente. O nosso incentivo para a audiência é que continuem questionando as coisas, busquem múltiplas perspectivas, evitem a sobrecarga de informações, exercitando o pensamento crítico no dia a dia. Apliquem a inteligência cidadã. Um grande abraço e até o nosso próximo mergulho.